Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Damos graças a Deus por esta outra oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos ler a palavra de Deus, convidamos a igreja a estar em pé. Apenas um versículo muito conhecido na palavra de Deus. Peço à igreja que ore para que Jesus me dê uma palavra, se for esta a sua vontade. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4. E o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Pode ocupar, irmãos, o seu lugar por bondade. Eu tenho pensado um pouco neste dia sobre esse texto, e como é sabido de todos nós, a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos é conhecida como a carta da alegria. Apesar das circunstâncias, do contexto histórico que se deu à escrita desta carta, paradoxalmente a tudo que o mundo entende sobre alegria, contentamento, essa carta traz como uma desconstrução, evidentemente. Porque a base, o fundamento da alegria, para quem não conhece a Jesus e a sua palavra, talvez seja os desfrutes, os prazeres, as posses, os bens, as riquezas, a amizade, a saúde, a vida regalada, a vida tranquila, mansa, pacífica. Talvez seja essas as condições para alguém ser feliz. Mas quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus, aqui, principalmente aqui em Filipenses, nós vamos descobrir que a fundamentação, a base da alegria, não são esses expedientes. Evidentemente que Deus tem e pode dar vida mansa, tranquila, regalada, riqueza, saúde, posses, bens, amigos, enfim, tudo mais. Mas não é essa a base da alegria. Como os irmãos sabem, Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Foi visitado por Epafrodito, que foi o mensageiro da igreja de Filipos, para atender o apóstolo Paulo em suas necessidades. E quando nós lemos a palavra de Deus logo no primeiro capítulo de Filipenses, talvez o apóstolo Paulo, no cuidado de não deixar a igreja duvidosa, a igreja preocupada excessivamente com o seu estado prisional, e pensando talvez que o apóstolo Paulo pudesse de alguma maneira ser tentado a murmurar, a trazer queixumes, reclames, porque afinal de contas ele queria ir para uma região pregar o evangelho e foi impedido pelo Espírito Santo. Desejava pregar na Ásia e o Espírito Santo o impediu, e a orientação no sonho foi que um jovem macedônio aparece na revelação e diz que ele devia passar a Macedônia e ajudar aquele povo. E aí Paulo foi o primeiro pregador, primeira obra missionária dentro da Europa. Então esse homem podia ser agora um reclamante, um queixoso, porque obedeceu e estava passando pelo que estava passando. Foi em Filipos que ele sofreu o cárcere, o aprisionamento, e foi castigado, açoitado. Mas se você ler no capítulo 1, abra a sua Bíblia, se um irmãozinho tiver ao seu lado e não tiver o exemplar da Bíblia, que eu acho muito difícil, eu acredito que todos nós estamos com a nossa Bíblia, ajude este irmão para que possamos acompanhar o texto da palavra de Deus.
Então, no capítulo 1 e o versículo de número 12, Paulo vai mostrar que a situação dele não é uma situação para desconstruir a fé ou desconstruir o ânimo da igreja. É interessante ver isto para que possamos compreender todo o sentimento da carta. Capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o atraso, como diz na sua Bíblia, o progresso. Em outra versão, o avanço do Evangelho. Então o Evangelho não parou, Paulo está preso, mas a palavra de Deus está solta, livre curso. Quem diz amém, meus irmãos? Ainda o versículo de número 14: de maneira que as minhas cadeias, veja, ele não tem vergonha de dizer eu sou um prisioneiro, as minhas cadeias em Cristo. Não que Paulo não tivesse em uma masmorra romana, mas ele não se considera prisioneiro do imperador. Ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo, porque eu não estava fazendo arruaça, eu não estava fazendo bagunça, eu não estava fazendo confusão, eu não estava criando problema social, de ordem social. Não, Senhor, eu estava pregando o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho. Então eu não sou preso de Roma, eu sou preso de Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo. Então ele vai dizer: as cadeias em Cristo se tornaram o que, irmãos? Conhecidas de toda a guarda pretoriana, guarda principal, de elite do império. Porque um soldado romano era amarrado 24 horas ao apóstolo. Então saía um, entrava outro, e se amarrava a ele, se acorrentava a ele. Saía um de um turno e entrava outro, e se amarrava a ele. Então Paulo disse o seguinte: já que eu não estou lá fora para pregar o Evangelho, eu vou aproveitar e pregar o Evangelho a esse guarda. E a Bíblia vai dizer lá na frente: a turma, o povo da casa de César manda saudação para a igreja. Ou seja, Paulo ganhou a guarda pretoriana para Cristo. Enquanto estava preso a algum soldado romano, ele disse: olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Entregue a sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados e conheça a verdade de Deus. E o homem saía dali convertido e chegava em casa, já era um pregador, já era um missionário dentro de casa. E agora o governador manda outro soldado, e o outro soldado, quando chega, Paulo dizia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, aceite Jesus. E ele voltava e pregava a sua família. Manda outro soldado, e Paulo pregava outra vez. Então as cadeias não foram, ou a cadeia, a prisão não foi uma desconstrução para o Evangelho, mas um avanço para o Evangelho. Se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por mim, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de... Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que quando o povo aceita Jesus e vê o apóstolo preso, prisioneiro, em vez de sair dali para pregar com desânimo, acabrunhado, infeliz, sai mais animado. O testemunho de Paulo foi, ou o testemunho da prisão do apóstolo, foi uma injeção nos ossos dos pregadores. E eles saíram dali incendiados, energizados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então esse, irmãos, é o sentimento que cerca a carta. Sentimento de alegria. Porque a alegria do apóstolo não é circunstancial. Não é uma alegria porque tem ou não tem. É alegria porque está em Cristo. Então o nosso tema hoje, da nossa palavra breve com os irmãos, não é uma doutrina, porque a doutrina da igreja sempre é entregue pelo pastor da igreja, mas estamos trazendo uma palavra bíblica para os irmãos. A nossa, se eu posso dizer, a nossa temática hoje é sobre o fundamento da alegria.
Quem é a base da alegria da igreja? Quem foi a base da alegria do apóstolo Paulo? Foram as circunstâncias? Aí a carta vai dizer não. Foi a presença de amigos? Quem vai viver 24 horas na cadeia com o preso? Nem a família consegue. Então não foi a presença dos amigos. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha aparelho de telefonia, não tinha nada disso. E Paulo lá só tinha mesmo a presença de Deus, e essa nos basta. Então eu quero pensar com os irmãos hoje sobre essa alegria. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo posso naquele... E eu fui pesquisar hoje essa palavra fortalece, fortaleza. É uma palavra que vem de uma raiz que significa força. Diga comigo, força. Então nós temos na Bíblia vários exemplos no Antigo e no Novo Testamento da força de Deus que opera em nós, que opera por nós e opera através de nós. Sempre você vai encontrar um texto na Bíblia de alguém que, quando está querendo desanimar, a força do Senhor o acompanha. A força de Deus o inflama. E aí ele levanta a cabeça e já não é ele. É como o próprio Paulo diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então a ligação do apóstolo com Cristo é a razão da sua força. Diga comigo, a ligação do apóstolo com Cristo é a fundamentação da sua força. O que é que está dito em João 15:5? Veja aí o que diz. Evangelho de Jesus por João, capítulo 15, e o versículo 5. Depois nós vamos voltar para Filipenses. Mas vamos olhar essa ligação. É uma palavra de Jesus falando para os seus apóstolos, para a igreja. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em e eu, esse dá pouco ou muito? Muito fruto. E um dos frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, é a alegria. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Então a alegria do apóstolo, a força do apóstolo, olhe para cá, não era nada assim que vinha de uma coisa estrambólica, mirabolante, desconfiada, escondida, nada disso. A alegria dele é porque ele estava ligado a Cristo. Ele sozinho, morto, perdido, acabado, destruído. Mas ele em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui essa palavra é uma desconstrução ao triunfalismo, onde as pessoas querem por si mesmas vencer a minha força, a minha capacidade, a minha inteligência. Eu posso, eu faço, e daqui a pouco descobre que não pode nada, que não sabe nada e que não faz absolutamente nada. Nós só estamos aqui hoje porque estamos ligados a quem? A Cristo. O nosso coração tem paz aqui hoje porque a nossa vida está ligada a quem, irmãos? Não ouvi, a quem? Qual é a razão da sua alegria? Cristo. Qual é a razão da sua paz? Cristo. Você está aqui hoje por causa de Cristo. Você vive através de... Você respira através de... A sua vida vive através de Cristo. Não vamos pensar nisso. A nossa meditação hoje é essa ligação. É estar colado nele, é estar vivendo nele e por ele. Porque por ele nós respiramos e caminhamos. Mas vamos perceber alguns versículos na Bíblia, e depois vamos voltar para Filipenses, que vamos perceber e mostrar
essa ligação e essa força de Deus em nós. Isaías, capítulo de número 41 e 10. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Veja a fortaleza do Senhor. Não temas, porque não é o fato de não temas. A razão do não temas é a presença de quem? De Deus. Ele podia dizer assim: não temas, veja o que é que você pode fazer. Não temas, use a sua força. Não temas, use a capacidade, use a inteligência, use o que você tem de melhor e não temas. É assim que o texto diz? Não. O texto diz: não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Porque sem ele é só temor, é só medo, é só assombro. Não é para sair nem de casa. Porque todo dia se conta violências aos montes. Sim ou não? Os noticiários não têm mais nenhum outro assunto. É só violência. Violência com criança, violência com os adolescentes, violência entre as famílias, violência entre as mulheres, e é morte de um lado, é violência do outro, é tudo para deixar a pessoa cerrada dentro de casa. Mas o Senhor está dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Essa é a nossa alegria. E ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Olha aí, ó. Olha a fortaleza do Senhor aparecendo. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu fui ler hoje sobre fortaleza e descobri que fortaleza significa uma força, no original significa uma força de Deus que vem sobre as nossas fraquezas. E aí, diz o texto, diga ao fraco. Não é dizer ao fraco, é o fraco dizer: eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque a alegria do Senhor não é a sua, é a minha força. Porque o texto fala de uma experiência pessoal. É a sua força a alegria do Senhor? Você está desanimado hoje aqui? Você está fraco hoje aqui? Mas não é porque você vai dizer a seu irmão: diga que você está forte, digo eu para ti. Não é isso. O texto está dizendo: eu preciso dizer para mim mesmo: a alegria do Senhor é a minha força. Quem diz amém, meus irmãos? Ah, mas perto de mim tem alguém reclamando, tem alguém murmurando. E pastor, pense numa dificuldade. Mas o Senhor está dizendo: diga ao fraco. Não é dizer ao, é dizer a mim mesmo: eu sou fraco, eu estou desanimado. Então diga a minha alma, diga ao meu espírito: a alegria do Senhor é a minha força. É tirar força da fraqueza. E aí esse mistério, só quem sabe é a gente. Porque se for colocar um lutador para lutar, se for colocar uma pessoa para brigar, todo mundo vai escolher o mais forte, ou não? O mais preparado, o mais disciplinado, o mais visualmente conhecido como alguém capaz. Sim ou não, meus irmãos? Mas a Bíblia diz que é da fraqueza que a gente tira. E de onde é que vem essa força? Que da fraqueza não vem força. De onde é que vem essa força? Vem de uma mentalização? Vem? Não. Vem da nossa ligação com Cristo. É quando você diz assim: Senhor, e agora? Ele diz: eu te ajudo. Eu ouvi um hino hoje aqui cantado, não sei qual foi o grupo. E o grupo cantou dizendo: clama, na hora do perigo, clama. Na hora da angústia, grita por socorro. Na hora do aperto, olha para a banda de Jerusalém e diz: ali está o meu Redentor. Porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive.
Eu estou aqui chagado, mas o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor pode estar calado. O meu Redentor pode estar no silêncio. O meu Redentor pode não estar fazendo nenhum barulho, até porque ele não é muito de fazer barulho. O meu Redentor pode não estar fazendo muita coisa daquilo que eu estou vendo, mas eu tenho a consciência que o meu Redentor vive. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando o Senhor diz assim, não temas porque eu sou contigo, Ele está falando sobre a presença de Deus. Diga comigo, presença de Deus. A presença de Deus está na sua vida? Quando Ele diz assim, não te assombres que eu sou teu Deus, Ele está dizendo assim, eu estou falando do meu caráter. Eu estou dizendo, eu sou fiel. Você vai passar por lugares de assombro, assombroso, perigoso. Mas eu quero colocar uma coisa entre mim e você, o meu caráter. Eu quero dizer que se você for infiel, eu, Senhor, permaneço fiel. Quando passares pelos rios, você não vai morrer afogado. Quando passares pelo fogo, a chama não vai te queimar. Quando te jogarem na cova dos leões, eu vou dar ordem para eles dormirem. Que a gente às vezes não entende ou passa correndo no texto. Mas imagine um homem chegar na cova dos leões famintos. E a Bíblia não diz que houve conversa ali não. Mas compreendemos que Deus deu uma ordem ali. Uma ordem contra a natureza do leão. Que é para devorar, ou não. Que é para consumir a sua caça. Porque a Bíblia diz uma coisa absurda, que os filhos dos leões padecem de fome, mas quem conhece a Deus e teme a Deus, Deus cuida dele. O leão olha para um animal 3, 4 vezes maior do que ele e parte para cima, derruba, mata e come a sua carne. Mas a Bíblia diz que os filhos dos leões padecem de fome, mas quem confia no Senhor recebe a sua providência. Levanta a tua mão aqui hoje e recebe a providência de Deus. Essa mensagem hoje mexeu comigo. Eu não sei se vai mexer com você, mas eu já saí de casa inflamado por esta palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Isaías capítulo 40. Mas antes de Isaías 40, o 41 e o verso 9 vai dizer uma coisa interessante. Para quem Deus está dizendo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, porque eu te fortaleço e te ajudo. Para quem Deus está dizendo? Versículo 9 vai dizer, tu a quem tomei das extremidades da... O que é extremidade? Lugar longe, não é? Lugar difícil. E chamei dos seus cantos mais remotos. Aqui eu coloquei uma palavra, lugares inóspitos. É um lugar sem muita habitação, sem investimento, sem estar o poder público olhando. E a Bíblia diz, eu te chamei dos lugares mais distantes, dos lugares mais remotos. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Isaías capítulo 40, vamos correr, versículo 31. Eu ainda quero voltar lá para Filipenses. Eu estou só mostrando o fortalecimento do Senhor na vida do crente e da igreja. Capítulo 40 e versículo 31. Mas os que esperam renovarão. De onde procede a renovação das forças? De quem, irmãos? Do Senhor. Outra vez. Tudo posso naquele que me... A ideia é a mesma. Toda a Bíblia vai mostrar isso. A força vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. O prazer vem do Senhor. A fortaleza vem do Senhor. A segurança vem do Senhor. O amparo vem do Senhor.
Agora veja que coisa interessante, olhe para a Bíblia. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Veja, o jovem se cansa. Não é uma coisa interessante? Aquele que correu é moço, é vigoroso, é saudável, perna boa. Caiu. Tão exausto, caiu. Mas a Bíblia vai dizer, bom, se o jovem caiu, se o moço cansou, pouco importa. O que importa é que quem espera... E eu vou dizer uma coisa aqui, já que hoje é ensinamento, esperar em Deus, às vezes, é sinônimo de sofrimento. Porque quem espera em Deus tem que ter paciência para esperar Ele agir. Por que, pastor, quem espera em Deus sofre? Porque Deus não é apressado. Você fica dizendo assim, Senhor, ou o Senhor faz isso hoje, Senhor, ou eu morro. Nem Ele vai fazer e nem você vai morrer. Porque não é o seu relógio que vai dizer, Deus, veja a hora, Deus. É o relógio dele. Ele vai chegar exatamente na hora dele, no tempo dele. Irmãos, olhe para cá. Pare com isso, pare com essa inquietação, com essa ansiedade assim, exacerbada. Sabe por quê? Porque Deus chama a existência até o que não existe. Você crê nisso? Ou só está na Bíblia e a gente não crê mais? Dá para crer nisso ainda? Ele chama, irmãos. Receba a fortaleza do Senhor hoje aqui para esperar em Deus. Ah, pastor, eu tenho uma promessa faz 20 anos. 20 anos para você, para Deus. É o tempo dele. Glória a Deus. Isaías ainda, 40 e 29 já lemos. Agora vamos ler Salmo. Esse texto aqui me chamou muita atenção. Salmo de número 18. Veja, a fortaleza de Deus agora na vida do servo do Senhor Davi. Paulo é objeto dessa fortaleza no Novo Testamento, no Antigo Testamento, tantos outros homens, entre eles Davi. Salmo 18, abra a Bíblia. Eu te amo, Senhor, Salmo 18, verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. Não sei se a sua versão diz rochedo. A minha cidadela. O Senhor é o meu libertador. E crente fica preso, pastor? Fica. Preso pela ansiedade, preso pela angústia, preso pelo temor, preso pelo labor, preso por uma palavra que Deus não deu e criou um tumulto na mente. Mas Davi está dizendo, o Senhor é o meu libertador. Agora diz mais, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, ou seja, eu quando vejo esses problemas todos, eu corro para Ele. É tempo de buscar não ouvi, é tempo de buscar Senhor. Nós precisamos voltar aos nossos círculos de oração. Nós precisamos voltar a molhar os bancos da igreja com as nossas lágrimas. Não parece que eu sou aqui um saudosista, não é? Não parece que eu sou um ultrapassado, porque, pastor, a gente já pode orar até hoje via internet, mas a Bíblia não está dizendo, vá lá para a internet na hora do aperto. Vá buscar na caixinha de promessa uma palavra na hora da prisão. Ela está dizendo assim, corra para Deus que é o seu refúgio. Um monte de gente desempregada em casa. E os círculos de oração vazios. Gente que nunca soube o que é chorar diante de Deus.
nunca se quebrantou diante de Deus, nunca usou um lenço para se derramar na presença de Deus. E o salmista está dizendo: na hora da cadeia, na hora do aperto, tu és o meu rochedo. Corre depressa. Corre depressa para a tua fortaleza, irmão. Vou dizer de novo, porque alguém talvez não ouviu lá atrás. Corre depressa para a tua fortaleza. A nossa fortaleza ainda não é primeiro o fórum, o juiz, o advogado. Ontem eu disse na doutrina, na congregação onde eu coopero como pastor. Eu fui criança nessa igreja. Estou ficando velho nessa igreja. Mas eu me lembro de muitas histórias, quando a gente não tinha UPA, UPinha, SAMU. Era muito fácil, na hora que o menino tinha uma dor de barriga, na hora que o velho da casa estava para morrer, e o povo pegava um no braço do outro e dizia assim: vamos carregar ele, e vai levar ele para onde? Ponto de socorro? Não, vamos logo levar na casa do irmão Severino, que é presbítero da igreja. E ele vai fazer o que lá? Ele vai ungir. Ele vai ungir. E não era essa oração que a gente hoje vê por aí. Graças a Deus que a nossa igreja não tem. Que o nosso pastor é muito cuidadoso na doutrina. Mas essa oração que a gente vê por aí: eu reivindico que esse homem seja curado. Vai reivindicar quem? Reivindicação significa exigência. E você pode exigir nada de Deus? E ninguém tem autoridade para exigir nada dele, porque a Bíblia diz que ele mata e faz viver. Ele abre a porta e o povo fica batendo assim e ninguém abre, porque ele fechou a porta. E quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Às vezes nós estamos ouvindo um bocado de besteira lá fora, de um Deus que parece mais servo. Olhe, cure esse e mate esse. Abra a porta para esse e fecha a porta para esse. E fica um Deus feito um papelão. O Deus dessa igreja não. O Deus dessa igreja é soberano. Ele faz o que Ele quer. Se Deus escolheu você para abençoar a sua vida, não tem Satanás, inferno, inveja, mandinga, macumba, feitiçaria, sapo de boca fechada, de boca aberta, nada impedirá a bênção de Deus na tua vida. Corre para o teu rochedo. Diz para o teu irmão aí: corre para o rochedo. Corre para o rochedo. Corre, vai lá. Esse texto foi construído. Esse texto foi construído por Davi quando ele escapava de Saul. Quando Saul não entendia a chamada de Deus na vida de Davi. E eu quero dizer uma coisa aqui para os mais jovens, para os da minha idade. Para os acima da minha idade, não preciso eu dizer isto. Mas para os da minha idade eu quero dizer: a gente não precisa ficar arrumando gente para crer, acreditar e ajudar o que Deus tem na vida da gente. Porque isso não existe. Sempre vai existir alguém que não acredita. Sempre vai existir alguém que diz assim: o fogo pode cair do céu, eu não creio. E vai morrer assim, sem crer. Diga isso não, pastor. Vai morrer incrédulo. O capitão de Samaria morreu incrédulo. O Senhor disse amanhã, hoje não. Porque ele podia fazer naquele dia, não podia? Ou não? Mas ele disse amanhã. Amanhã vai ter farinha aí, barata, comida barata, boa. Todo mundo vai poder comprar. Vai ser maravilha. Amanhã é maravilha. O capitão olhou assim e disse: como é? Com essa tropinha que está lá fora, cercando rio, cercando cidade. Tem não, meu filho, esse negócio não. O homem de Deus disse assim: então você vai ver, seu maivado. Você vai ver. Olha, não deixe profeta abusado não.
você vai ver, mas não vai comer. Você não vai participar da bênção. Aí quando foi no outro dia, Jeová mandou um supermercado para lá, foi? Mandou? Mandou um exército com armas bélicas poderosas para lá, foi? Não. 4 leprosos, um dizendo para o outro: se a gente ficar aqui, a gente morre. E se a gente for, a gente morre do mesmo jeito? Se a gente ficar aqui, a gente vai padecer. E se a gente for, a gente padece do mesmo jeito? Então, sabe de uma coisa? Para morrer, vamos morrer lá. Vamos ou não vamos? Vamos! E saiu se arrastando. Na passada dos leprosos, Deus fez o inimigo ouvir um cavalo, Deus fez ouvir um exército, Deus fez ouvir povo muito vindo. O Senhor é a minha fortaleza. Tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos terminar em Filipenses, que eu só tenho ali menos de 15 minutos. Então nós mostramos no Antigo Testamento que a força do Senhor está em nós, opera em nós, por nós e através de nós. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo: tudo posso. E aí eu fui pesquisar que poder é esse e poder para quê? O poder que Paulo está falando aqui, meus irmãos, não é o poder para fazer, mas é o poder para suportar. Diga comigo: poder. Faça assim: não para fazer, mas para suportar. Ora, todos nós sabemos que Deus deu poderes espirituais ao apóstolo Paulo, sim ou não? Os lenços e os aventais eram tirados de sobre si e os enfermos eram curados. Deus fez maravilhas através do ministério de Paulo. Mas aqui na carta aos Filipenses, não é poder para curar, é poder para suportar. Não é poder para levantar paralítico, é poder para suportar a vida. Diga: suportar a vida. Olha, a vida é um peso pesado. Paradoxalmente, a vida é um peso pesado. Você nasce, já vem com sofrimento, vem ou não? Vem com choro, vem com aperreio, vem com isso, vem com aquilo outro. E a vida é dura, é duríssima. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, tudo posso, mas esse posso aqui é poder para suportar a vida. E vamos ver o que é que ele suporta? Versículo de número 12. 1 e 12, desculpe. 4 e 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso quê? Cuidado. O qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Versículo 11, do 4 a 11. Digo isto não por causa do que, irmãos? Da pobreza, da necessidade. Porque já aprendi. Quem foi que ensinou a Paulo isso? A vida. Não tem um tempo de fartura, não tem? Que você aprende a comer bem, dar banho a escorrer assim pelo canto da boca. É assim ou não é? Mas não tem aquele tempo que você fica assim na mesa dizendo: vai sobrar alguma coisa, meu Deus. Que a mãe dá um pedaço de carne para o irmão, você já comeu o seu e fica dizendo: oh, seria tão bom que ele deixasse um taquinho ali. Tem esse tempo ou não tem? Não tem o tempo daquela geladeira que você coloca uma escada para subir nela, não tem? Ela é de não sei quantos andares, ela gela até o pensamento. É coisa do outro mundo. Mas quem não viveu aquele tempo do cabo da vassoura escorando assim para fechar a porta da geladeira? Hoje você tem aquela cama
que você olha para o seu marido assim: onde está você? Porque é king, é não sei o quê, é enorme, é imensa. Estou aqui, meu filho, estou aqui, minha filha. E tão grande, mas não teve aquela cama que, vez por outra, uma amanhecia no chão, porque, buf, de tão pequena. Tem esse tempo ou não? Agora, como foi que a gente chegou até aqui hoje? Porque nós a aprendemos. Agora, essa pedagogia, esse ensino é acompanhado pontualmente pela presença refrigeradora de Deus. Porque outros que não estão aqui passaram as mesmas coisas, mas passaram reclamando, passaram murmurando, passaram olhando para o salário dizendo assim: que mixaria. Mas você sabe como recebia o salário mínimo? Dizendo: que bênção. E pagava, entregava o dízimo na casa do Senhor, sem problema algum. Eu me lembro de uma história de um irmão que entregava um dízimo alto, que não existe dízimo baixo, todo dízimo é uma bênção. E ele dava um valor alto toda semana, ele era comerciante. Depois ele disse: pastor, eu preciso sair dessa cidade porque a minha empresa cresceu muito e eu preciso ir para uma outra instalação e tal. Então ele passou lá a dar 3 vezes mais do que dava aqui, porque cresceu muito. Mas ele liga para o pastor numa noite e diz: olha, pastor, eu estou vivendo uma tragédia. Qual é o problema? É com casamento, com os filhos, criação, nada disso. É que aí, enquanto eu estava entregando o dízimo X, eu entregava com a maior tranquilidade e paz. Mas Deus me abençoou tanto, pastor, que o meu dízimo agora é 3 vezes mais do que eu entregava aí. E sabe de uma coisa, pastor? Eu não tenho fé para entregar esse valor. Eu só tinha fé para entregar menos, para entregar mais. Eu não tenho fé. O pastor disse: isso não é problema não, dobre os joelhos onde você está. Disse: Senhor Jesus, regride aí a empresa do teu servo. Diminui, Senhor, os rendimentos dele, porque eu quero ver meu irmão em paz. Ele pulou e disse: pastor, e essa é a oração? E você não quer ser fiel? E você não só consegue ser fiel no mínimo? Se você não consegue ser fiel no máximo, no mais, então eu vou orar para Deus regredir. Porque o pastor que abençoa para o mais é o pastor que abençoa para o menos. Ele disse: não, pastor, então continue orando para o mais, que a partir de hoje eu vou ser fiel. Deus está abençoando você, seja fiel. Você não já passou do salário mínimo? Continue fiel como foi no salário mínimo, porque quem for fiel no pouco será posto por Deus no muito. E não ouça a voz do diabo. E eu digo isso hoje com muita paz de Deus no coração. No interior teve um irmão que disse, aqui pertinho da gente: Jesus, se o senhor resolver esta causa, eu vou dar metade de um boi para a igreja, no aniversário do coral. Agora o juiz não quer resolver, mas o senhor fale com ele, Jesus. O juiz resolver que eu dou metade de um boi. Jesus foi lá e disse: ó, juiz, assina aí o documento do meu servo, está tudo certo, assina. O juiz assinou. Aí ele chegou em casa e disse: vamos lá partir o boi. Aí quando ele estava partindo a metade do boi, disse que ouviu a voz do diabo dizendo: e você vai dar metade de um boi para a igreja? É muita carne. Ele disse: olha, Satanás, fique calado, porque senão eu vou dar o boi todo. Saia daqui hoje dizendo: Deus, eu vou dar o boi todo. Porque para você não faltará, para a sua família não faltará, para a sua posteridade não faltará. Você vai dormir no Senhor e a torneira de Deus vai continuar jorrando sobre a tua posteridade. Assim diz o Senhor. Ele camaçou, remia. Diga para seu irmãozinho, olhando no olho dele: seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Eu já aprendi a viver. Talvez você diga assim: esse pastor, quando a gente começa a dar glória a Deus, ele quase freia a gente. É que eu tenho responsabilidade de passar o assunto.
Mas não pense que eu também não tenho vontade de entrar no Camacé também não. Quem dizia isso era o pastor Teófilo. Quando ele chegava no culto, ele se ajeitava assim e dizia assim: hoje vai ter Camacé. O Camacé era a Bíblia, era a unção, era a graça de Deus. Tem hora também que a gente tem vontade. Eu já vi o meu pastor, o presidente, dizer aqui que já se segurou aqui, porque já deu vontade de sair correndo, dando glória a Jesus. Mas ele não pode fazer isso, ele dizendo ele que não podia fazer, não é? Sou eu que vou dizer que ele não pode, ele dizendo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem me ensinou? A vida me ensinou. A vida me ensinou. Você precisa aprender a ser amado e também precisa aprender a deixar de ser amado. Não tem tempo de abraçar, mas também tem tempo de deixar de abraçar. Não tem tempo de beijinhos, que as irmãs gostam, né? Aqueles beijos infindáveis. Se tiver 20 irmãs, 20 beijos, aqueles abraços. Mas tem dia que você chega, não tem nem beijinho, nem abraço. Tem que aprender. É uma questão de aprendizado. Eu aprendi a estar humilhado, mas também aprendi a ser honrado. Ô pastor, por que aprender a ser humilhado e aprender a ser honrado? Dizia o pastor Isaac, pregando muitas vezes aqui, que o diabo não vem quando você está humilhado. Porque quando você está humilhado, você está no círculo de oração, você está lendo a Bíblia, você está calado, você está buscando a Deus. E dizia o pastor Isaac, de saudosa memória, o diabo vem mais quando você está na bênção. Porque quando você está na bênção, às vezes você troca todos os expedientes bons e espirituais por uma vida distante da comunhão com Deus. Às vezes acontece isso. Meu irmão, você não vai para a escola dominical não. Jesus me abençoou com um carro desse, é para andar o dia todinho. Não posso ir para a escola dominical mais. Então nós precisamos aprender a ser ou a estar humilhado e a estar também honrado. E quando você estiver honrado, você vai dizer, foi o Senhor quem fez isto, e é coisa... Levanta a sua mão comigo assim, diga, foi o Senhor quem fez isto. As duas assim, foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Tudo posso. Posso estar humilhado e posso estar honrado. Posso ter fartura, como posso também padecer fome. Posso ter abundância, como posso também viver na escassez. Aí ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ali chegou o tempo, mas será que dá tempo da gente ler pelo menos um versículo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 24. Abra sua Bíblia. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes castigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, quantas vezes? 3. 1 noite e 1 dia passei no abismo do mar. Em jornadas, quantas vezes? Muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os da própria casa, em perigos entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez,
Muitas vezes. Além das coisas exteriores, aí Paulo vai dizer, tudo isso são coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente. Qual é? É a preocupação com quem? Com a igreja de Deus. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 4. Corra. 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de ouro, barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Tudo posso naquele que? Para que a excelência seja de Deus e não de nós. Em tudo somos, porém não atribulados, mas não angustiados. Perplexos, meu Deus, que coisa, porém não desanimados. Somos perseguidos, mas não, diga aí para seu irmãozinho, não desamparado. Diz mais o texto, abatidos, mas não tem dia que você olha para o espelho assim e diz, meu rosto está abatido. A minha alma está abatida. E o salmista diz assim, por que está abatida, ó minha alma? Por que te conturbas dentro de? Espera em Deus, pois ainda tudo posso. Que Deus abençoe a igreja.